Hello, começou? Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, good evening! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que está ao vivo, mais uma live aqui do meu inglês! Se você não está vendo isso aqui ao vivo, essa live está sendo realizada diretamente pelo Instagram do meu clube do inglês. É @meu clube do inglês, tudo junto, certo? Porque você provavelmente pode ser que você esteja ouvindo ao podcast, que é só o áudio, e você que está vendo algum lugar fora do Instagram, então nós vamos, seja no YouTube ou outro canal aqui, lembrando, nós vamos focar aqui na ele está aqui. E é o seguinte, agora nós vamos tratar, né, de uma coisa que é impreterível se você quiser falar um outro idioma. Lógico que a gente vai falar aqui no caso do inglês, mas vai servir para qualquer idioma. Algumas coisas vão ser específicas do inglês, mas vamos pensar sobre pensar, certo? Ele está mandando saudações aí. Ela está ao vivo, aqui aparecendo como espectadora. Aí é o seguinte, eu fico narrando aqui o que está acontecendo, porque se tem alguém que não está vendo ao vivo, ela não sabe o que está se passando, né? Aí eu preciso só dar alguns toques. E basicamente é o seguinte, você está ouvindo ao podcast, procura na descrição os links para poder acessar o Instagram, para poder assinar o nosso canal no YouTube. Se você está no canal do YouTube, você pode baixar isso aqui e ouvir MP3. E se você acessar o nosso Instagram, você pode participar ao vivo. Enfim, tudo isso, né? Então, let's go! Nós vamos ver hoje uma coisa que é essencial se você quiser começar a pensar em outro idioma. Olha aí. Essa daí é a grande magia que as pessoas estão procurando, né? Isso aí é a fórmula mágica que muita gente está procurando. E, lógico, não é uma fórmula mágica, mas que simplesmente, se você quiser pensar num outro idioma, aí o que é que as pessoas vão dizer para você, né? Especialmente se for algum professor, alguém que é fluente, que está dando dica para você, normalmente é o seguinte: não traduza, pronto, acabou, olha. Aula dada, vou encerrar aqui a live. Beleza, traduzir, legal. Mas e aí, como que eu não vou traduzir? Primeiramente, eu tenho que justificar o não traduza. Por que que você não deve ficar traduzindo o que você está ouvindo, o que você está lendo? E, inclusive, a gente tem que definir o tal do traduzir. É um problema você traduzir? Não. Agora, se você quer pensar no outro idioma, aí você tem que aprender a não ficar passando cada coisa para o seu idioma. Faz sentido? Como é que você vai pensar num outro idioma se a sua cabeça ficar no seu idioma? Pensa direitinho, né? Como é que você vai, por exemplo, para um outro país enquanto você ainda estiver no Brasil? Existem meios artificiais de fazer isso. Você pode fazer uma imersão, você pode buscar assistir alguma coisa, se envolver com pessoas daquele local e tal. Mas é o seguinte, para que você comece a pensar no outro idioma, para que você possa raciocinar no outro idioma, você tem que lembrar, em primeiro lugar, que isso se trata de um outro idioma. Especialmente se forem idiomas
distintos, assim como o português e o inglês. Por que que eu estou martelando tanto nisso? Porque eu sei que é um pouco antinatural, né? Porque se eu vejo uma palavra em inglês, então a primeira coisa que eu faço para entender é pensar como essa coisa é em português, certo? A gente pensa que isso é necessário, mas fala para mim, ou pensa aí, se você consegue visualizar a cabeça, visualizar as coisas que eu vou te dizer. Se você puder fechar os olhos, fecha. Se você não puder, se estiver no trânsito ou coisa do tipo, apenas pensa no que eu vou te dizer agora, tá bom? Eu vou falar algumas coisas e eu quero que você visualize. Alright? Vejamos aqui. Vou pegar uma colinha aqui do curso Inglês do Zero, que a propósito, essa live aí, ela tem o oferecimento do Inglês do Zero, que é o curso que está num preço super promocional atualmente. Se você está vendo isso aqui perto da data de publicação, vê lá se o preço está disponível ainda. E aí, no Inglês do Zero, tem muito dos conteúdos que a gente está passando por aqui, certo? Que eu estou passando agora é basicamente um pouco do que tem no curso Inglês do Zero. Inclusive, a Elisângela que está com a gente, ela é aluna do Inglês do Zero. Temos o Júlio aí. Hello, Júlio! Seja muito bem-vindo. Seguinte, vamos lá. Pensa nessas palavras aí, tá bom? Smartphone. A Norma. Hello, Norma! Vamos pensar nessas palavras. Smartphone. Internet. Site. Email. E-book. Tablet. Hamburger. Aí eu vou passar para algumas outras. Vê se você consegue pensar nessas palavras, vai. Milkshake. DJ. Hot dog. House. Love. Você consegue pensar nessas palavras? Você consegue visualizar? Se você consegue visualizar, então você não precisa que alguém diga o que é aquilo dali. A Norma está dizendo hello. Uma coisa que acontece muito comum quando a gente está começando, pegando alunos iniciantes para ter aulas de conversação ou aulas em inglês, é o seguinte, que a gente tenta estimular a pessoa a pensar sem necessariamente tendo que traduzir para o português. Porque, por exemplo, se eu digo para você milkshake, no que você pensa? Num milkshake. Beleza, mas olha, milk é leite, shake vem de sacudir, então é um leite batido, leite sacudido. Hello! Então, se você ficar traduzindo sempre as coisas, observa que você vai perder o fluxo. Já pensou toda vez que você chegasse numa lanchonete aí de fast food, você, eita, fast food, quer dizer, comida rápida. Eu quero um big, não sei, não, é um grande, porque big quer dizer grande. Um hot dog, não, hot. Isso faz com que você perca o fluxo da coisa. Sempre que você alguma coisa em inglês, você trouxer para o português, o que é que acontece? Você sempre vai ficar no português. Faz sentido isso? Se isso faz sentido para você, coloca um joinha aí na live. Se você não está na live, se você está vendo a gravação, coloca um joinha aí também. E se você baixou isso aqui e está ouvindo, só vai aí sentindo, né? Vai tipo sacudir na cabeça. Se você pensa, tipo, popcorn. Você sabe o que é popcorn? Pronto. Observe que eu perguntei se você sabe o que é popcorn. Eu não perguntei o que era popcorn. Uma coisa que é comum, inclusive foi o que eu tinha começado a falar. Muitas aulas que são em inglês,
O objetivo é a gente começar a conduzir as pessoas a visualizar o que a gente está dizendo, pelo menos abstrair, sem tentar pensar no português. Então, uma cena que é muito típica, muito comum, é, por exemplo, observa, eu pego uma chair que está no chão, certo? Uma chair. A Elisângela deu o joinha dela. Aí eu trago a chair onde eu estava sentado. Eu trago essa chair para frente das pessoas e eu digo, aponto para a chair, aponto e digo: This is a chair. This is my chair. I like this chair. This is a blue chair because this chair is blue. This is a comfortable chair. This chair is comfortable. I sit on this chair. E tipo, eu mostrando o que é, né? Eu mostro a coisa. E aí, enquanto eu estou falando dessa chair, aí de vez em quando levanta alguém e vai dizer: é cadeira, né, professor? Aí eu... Nossa, cara, você não sabe o trabalho que eu tava tendo pra tentar fazer alguém não ter que dizer isso. Hello, Jéssica! A Jéssica tá por aí. Olha, gente, a Jéssica, no meu curso de letras em inglês, foi a primeira amiga que eu fiz no ato de inscrição, viu? A Jéssica tá mandando um emoji aí com um coraçãozinho. Hello, Jéssica! Welcome! Seja muito bem-vinda à nossa live. Então, essa situação que eu tô dizendo é muito recorrente. Agora, por que quando alguém sobe numa cadeira, aponta ali, coloca o dedo em riste e vibra? Cadeira não é professor! Cadeira não é professor! Por que nesse momento a minha visão é hein? Porque o tempo todo eu estava mostrando, mesmo que fosse a primeira vez que você tivesse ouvido aquela palavra, eu estava contextualizando aquilo, eu estava tentando fazer a pessoa entender, eu estava tentando fazer a pessoa visualizar, eu estava tentando fazer com que você pudesse construir na sua cabeça o que é que eu estava falando. Desculpa, quem está vendo aqui, eu estou tentando tirar um cabelo, acho que da minha boca. Enfim. E quando você está aprendendo português, as pessoas não traduzem de outra língua para você. A água para o bebê, ou o pai mostra, ou alguém mostra e faz. Água, água, é a água que você quer. E aí aos pouquinhos a pessoa vai aprendendo. A Jéssica disse: grande amigo e professor, o melhor professor de inglês. E a Jéssica é a melhor contadora de história, viu? Quem não conhece, procura aí, ó. martins.bezerra.jéssica, lá no Instagram. Inclusive, se você está vendo essa live aqui ou você está vendo em algum outro ponto, pede depois o Instagram da Jéssica, se você quiser que eu possa mandar para você. Ela é uma contadora de história profissional, viu? E lógico, tipo, como vocês devem saber, eu também gosto de escrever, também gosto de contar história. E a Jéssica foi uma das minhas maiores incentivadoras e parceiras também, né? Hoje ela se dedica a isso, a poder contar histórias, e é assim que ela mantém a nossa cultura, né? A Elis disse que está travando, o Francisco entrou aqui também. Então, observa que enquanto eu fico dizendo This is a chair. This is a comfortable chair. I sit on this chair. Se eu fico contextualizando para você, por mais óbvio que seja, a partir do momento que você pensa na palavra em português, você foi para onde? Você saiu do inglês e foi para português. É por isso que eu disse que é como se você estivesse chutando um castelo de cartas, um castelo de baralho. Você já tentou fazer um castelo de baralho? Não é fácil, né? Então você tem que fazer toda uma manobra e colocando cada
carta ali com o maior cuidado da face da terra, e qualquer respiração não controlada sempre, você pode derrubar o castelo de carta. E ainda pode causar o efeito dominó, né? Porque se for numa sala de aula com outras pessoas, enquanto as outras pessoas pegaram, tipo, as pessoas estão vendo, né? Aí alguém fala, cadeira, né, professor? Pronto. Ninguém mais está pensando em inglês. Nem eu estou pensando mais em inglês. A Jéssica tá aplaudindo aí, tá batendo palma. Faz sentido. Se você acha que faz sentido, pode dar um joinha aí. Faz o seguinte, se você está acompanhando, se o que eu estou dizendo aí está fazendo sentido para você, você está vendo ao vivo, vai tocando a tela aí no coraçãozinho para ir subindo os coraçõezinhos aqui, porque daqui eu posso ver os coraçõezinhos. Você que está só ouvindo, aí depois você vai poder fazer seus comentários, você vai poder entrar no Instagram, pode falar inbox com a gente. Mas essa é a questão. Quando você está passando aquilo que você está vendo, ou que você está ouvindo, o auge curso está dando joinha aí, quando você traz para o português, isso é a pior coisa do mundo? Não é, faz sentido. A gente, quando está aprendendo, a gente faz isso naturalmente. Agora a questão é, não espere que isso vai fazer você pensar em inglês. Porque o que está acontecendo aqui? Você não está entrando na sintonia do inglês, não. Pelo contrário, você está tirando da sintonia do inglês e trazendo para o português. Só que são línguas incompatíveis. Você tem equivalências, você tem maneiras diferentes de uma coisa, a forma como a outra pessoa vai entender, mesmo que haja uma tradução idêntica, é uma maneira diferente de perceber aquilo dali. Porque, pensa comigo, eu sou do Recife, certo? E aí, quando eu falo inglês aqui no Recife, você acha que eu fico pensando em como que um norte-americano, por exemplo, como é que um nova-iorquino ali, na hora do rush, dentro de um táxi, comendo um hambúrguer com a mão, com o telefone na outra mão e tal, você pensa que eu me baseio em como que ele acha que eu deveria falar de acordo com a minha língua? Não faz sentido isso, né? O que acontece pelo contrário. Quando eu estou falando a língua dessa pessoa, eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. Até porque, se eu falo português, eu sou do Brasil. Então, como foi que o português chegou até mim? Primeiro, lá na Europa, teve a revolução lá do Império Romano. Aí Roma trouxe o latim, do latim vulgar, que era o latim falado pelo povão. Houve as línguas românicas, as línguas românticas. O português se formou lá em Portugal como uma dessas variações das vertentes do latim vulgar. Foi lá para a Península Ibérica. Praticamente é quase uma ilha. Península significa isso, quase ilha, né? Um lugar ilhado ali. Portugal, Espanha, basicamente assim, tem outros países, mas que fica nessa, né? As línguas são tão parecidas uma com a outra como o português e espanhol, assim como o galego, né? O basco, etc. De lá, de frente para o oceano, a língua passou pela África, veio para o Brasil, em cada região se espalhou de um jeito diferente. Aqui no Brasil houve a influência de línguas indígenas, veio a influência de línguas africanas, e para você ter uma noção, o próprio português aqui no Brasil passou a ser um outro idioma.
Então, você acredita que muita gente quando vai do Brasil para Portugal tenta se comunicar em inglês com as pessoas porque as pessoas têm dificuldade de entender um português falando? Então, se existe dificuldade para um brasileiro entender um português, olha só, as vertentes da língua são diferentes. Então, eu falo aqui no Recife de um jeito diferente das pessoas que falam português em São Paulo, no Rio de Janeiro, embora a origem seja a mesma. E por que é que eu, no Recife, falo tão diferente, por exemplo, das pessoas em Caruaru, que é até perto por aqui? Eu falo diferente porque o contexto pelo qual estou cercado, as influências que eu recebo, são diferentes, né? Muita influência é diferente. Agora, veja bem, esse foi o trajeto da língua portuguesa para chegar até mim. Ok. E o inglês? Hein? E o inglês? O inglês ali, pelo norte da Europa, vê bem, o latim veio do sul da Europa, ali no pezinho ali da Itália, da Península Itálica, e foi até mais ou menos ali pelo meio, se escanteou ali pela Península Ibérica, veio ali passou pela África, veio para o Brasil e tal. Beleza. Já do norte da Europa, ali pela região de Wessex, você tem as línguas nórdicas, tem as fusões de línguas e tal, e povos diferentes para se comunicar, tentando se falar de uma maneira mais simples possível e tal. E houve até um certo contato com a língua francesa, tem algumas palavras da língua inglesa que vêm do francês e tal, mas você vê que a origem dele, lá no norte, era basicamente assim, pegando o efeito cascata de línguas nórdicas, uma maneira de se comunicar com diferentes povos assim, de modo mais sucinto possível, de modo mais prático, mais objetivo possível, porque eram muitos povos diferentes se comunicando. E aí, de uma ilha, a Inglaterra, praticamente uma ilha ali, essa língua, ela foi se espalhando e da própria Inglaterra, vindo para a América, lá no norte da América, nós estamos na América do Sul, Brasil, América do Sul, certo? Só que lá no norte da América, então, povos que falavam inglês também tiveram seu próprio contexto, também tiveram seu próprio desenvolvimento, também tiveram a expansão de um inglês mais local. Não é uma disparidade tão grande quanto o português de Portugal e o português do Brasil, por exemplo. Mas se você vê um exemplo aí, o britânico, ele vai falar party, lógico, não estou falando igual um nativo, mas fala party, eu estou falando igual um americano, igual, mas já existe a diferença entre eles. Aí, alguém daqui do Brasil quer falar a língua desse cara nos Estados Unidos e acha que as línguas funcionam do mesmo jeito. Eu sinto muito, mas não funcionam. E aí, faz sentido o que eu estou dizendo pra você aí? Se isso faz sentido pra você, dá o teu joinha também. Dá mais um joinha pra eu saber que você entendeu. Isso também ajuda os algoritmos, entendeu? Porque quanto mais interação a gente tem aqui, aí mais a plataforma vai entendendo. Se você tá vendo a gravação disso aqui, dá o teu joinha, deixa teu comentário aí. E aí, é só você começar a pensar dessa maneira. Se a minha língua traçou aí, fez uma trajetória bem paralela a essa língua que eu quero falar, que é o inglês, como que eu vou querer
que o inglês funcione da maneira como eu entendo a linguagem. Então, quando eu quiser raciocinar no inglês, eu não posso querer usar a minha maneira de pensar em português. É como se eu quisesse montar um quebra-cabeças com peças de outros quebra-cabeças. É como se fosse de criança que tem uma casinha, aí tem um círculo, tem uma estrela, tem um triângulo, tem um quadrado. Sabe como é que a pessoa vai querer colocar as coisas dentro da casinha e tal? Então, você vê um quadrado, né? Um bebezinho. Ele vê um quadrado e ele pega um círculo, por exemplo, ele tenta encaixar o círculo. Aí ele vê que não funciona, ele vai procurar outro. Pega uma estrela. A estrela não entra, ele pega um triângulo. O triângulo não entrou, às vezes tem outra coisa, tipo meia-lua. Tentou usar meia-lua, não entrou. Aí quando usou o quadrado, entrou. Aí o que é que o bebê faz? Pronto, sucesso. Eu fui testando as peças que coubessem e assim ela começa a completar o quebra-cabeça. Só que nós que não somos bebês, a gente fica tentando arrumar um jeito de enfiar aquela peça lá dentro. O que vai acontecer? Você acaba danificando o quebra-cabeça, ou você perde a paciência, ou você simplesmente pensa, ah não, isso aqui tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada no jogo. É quando as pessoas dizem, ah não, eu não nasci pra falar inglês não, entendeu? Tipo, eu não sou bom com línguas, eu sou bom, a minha habilidade é outra, eu tenho uma linguagem mais assim, a minha inteligência é mais lógico-matemática, ou então a minha inteligência é mais pra essa área de biologia. Beleza, eu acredito que você tem sim, existem as diferentes inteligências, né? Você pode ver a teoria das múltiplas inteligências de Gardner, só que a linguagem, ela é uma coisa inerente ao ser humano. Então, preste atenção. Pode ser que alguém realmente tenha uma dificuldade cognitiva de poder se expressar em algum idioma. Agora, se você consegue falar português, se você consegue entender o que eu estou falando em português, significa que você tem plenas condições de fazer isso em inglês também. Só vai mudar o código. Entende? Porque a comunicação vai muito além de você pegar uma palavra em inglês e passar para português, ou pegar uma palavra em português e passar para inglês, porque se você faz isso, você está fazendo como o bebê que está tentando encaixar uma peça redonda num espaço quadrado. Então, se você está olhando alguma coisa em inglês e querendo traduzir cada partezinha dali para o português e acha que dessa maneira você vai pensar em inglês, eu sinto muito, mas você está fazendo isso errado. eu sinto muito. Você vai poder entender melhor um texto escrito, porque você vai poder olhar aquilo ali e fazer toda uma tradução, mas mesmo assim vai ter um trabalho muito grande. Eu vou pegar assim a coisa mais simples, a coisa mais elementar, a coisa mais fundamental de quando você está aprendendo inglês. A pessoa chega para você e diz o seguinte, olha, vamos ensinar inglês. Bom dia é good morning. Boa tarde é good afternoon. Boa noite, ao chegar, é good evening. E ao se despedir é good night. Beleza? Certo? Fim de aula. Aqui o alarme começou a tocar para eu poder ter noção, porque no Instagram a live tem um tempo para encerrar. Então, quando o professor despede todo mundo, parabéns, todo mundo conseguiu, tchau. Alguém já questionou isso? Já questionou? Se alguém fala que good morning é bom dia, que good afternoon é boa tarde, good evening é boa noite ao chegar,
good night, boa noite ao sair. Pronto. Isso complicou tua vida? Não, isso... Eu não me lembro de qualquer pessoa ter questionado isso. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que que é um boa noite para chegar e outro boa noite para sair? Se essa pessoa começa não a querer saber por que que tem um boa noite para chegar e outro para sair, mas pergunta, beleza, por que que boa noite pode ser good evening e good night? Por que que bom dia é good morning? Por que que boa tarde é good afternoon? Se você começa a olhar para a língua de uma maneira mais crítica, olha bem que você querer entender o porquê que você fala de tal jeito é diferente de você simplesmente querer... Olha, eu sinto muito, por favor. Por favor, me perdoa. Eu odeio esse burro. Se quando você vê uma coisa em inglês, você quer a tradução daquilo dali, você quer a tradução, isso infelizmente é preguiça. Pode não ser uma preguiça consciente, pode ser que você não saiba que existam alternativas, mas pensa, você não quer pensar sobre aquilo. Você não quer pensar sobre aquilo, você quer que alguém traduza. É como muita gente que chega pra mim e faz, Cleiton, like é o quê? Aí eu... Depende. Fala aí numa frase. A pessoa, você não quer responder, não responde. Gente, tipo, like pode ser o verbo gostar. Like pode ser um comparativo. Like pode ser um tipo de... Um tipo aí de vírgula que você usa em inglês. Em português a gente tem um tipo eles falam like. Então, cara, eu vou precisar de uma referência. Agora, a pessoa ela não quer pensar, ou então se alguém chega pra mim, aí fala, Cleiton, o que é sweet? Aí eu digo, Cleiton, o que é sweet? Aí eu digo, home, sweet, home. Quer dizer, não, Cleiton, eu não sei, eu quero saber o que é sweet. Beleza, ok, presta atenção. Home, o que quer dizer home? Home quer dizer casa. Beleza, o raciocínio tá certo. Tem home, sweet home. Eu vou facilitar. Home é casa no sentido de lar. Então, lar, sweet, lar. Tô dizendo o quê? Aí a pessoa, desisto. Observe que eu estou tentando fazer a pessoa pensar em inglês. Se ela chegar na conclusão, peraí, home, sweet, home. Se home quer dizer lar, então sweet só pode ser doce. Isso não é uma maneira prejudicial de você pensar nisso em português, porque você está tentando decifrar aquilo dali. Agora, se você simplesmente quer pegar numa pinça uma palavra e trazer para cá, você não está pensando, você não está raciocinando no idioma. Entende? A Jéssica está dizendo muito boa essa dica. Quando a gente reflete sobre os sentidos e funcionamento da língua, a aprendizagem se torna mais eficiente mesmo. Exatamente. Tá falando uma pessoa de letras aí, Exatamente, porque a linguagem ela tem uma função. E a função é a comunicação. E a comunicação ela exige que haja uma parte que vai ser o emissor, que vai enviar a mensagem por algum tipo de código. Aí vai ter a outra pessoa que vai decodificar esse código e vai poder dar o feedback, vai poder dar o retorno. Então, se eu estou pegando cada palavrinha e tal, eu não vou necessariamente conseguir pensar em inglês. Vamos dar o exemplo que eu falei, a coisa mais simples do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Beleza. Quer complicar uma coisa fácil? Quer complicar? Transformar uma coisa difícil numa coisa simples é difícil, mas... como é fácil pegar uma coisa fácil e tornar difícil. Vamos lá. Good morning. Bom dia, certo?
Vamos lá. Então, a pessoa vai lá e pega um dicionário, ou pega o Google, o tradutor, e pega cada palavra isoladamente e vai passando para outra língua. Legal. Então, a pessoa olha, né? Good morning, né? Então, bom dia. Beleza, então, good, né? Quer dizer bom ou boa. Aí, bom dia, então, good. Aí, como é que eu falo dia? Day! Olha aí. Day. Aí, good afternoon. Beleza. Boa é good. Tarde. Como é que eu falo tarde? Vou procurar aqui no dicionário. Tarde em inglês pode ser late, né? Late. Tarde. Ou seja, fora da hora. Que chegou atrasado. Então, a pessoa pode se enrolar. E aí? Pra ser boa noite. Beleza. Boa. Pode ser good. E noite eu uso evening ou night. Por que que existe good evening e good night? Seguinte, existe a parte clara do dia. Essa parte a gente chama de dia. Existe a parte escura do dia, que é a noite. Então, essa parte clara do dia, em inglês é day. E a parte escura é night. Até aí, nenhuma novidade, né? E aí, o dia está começando. Então, a gente fala morning. Até o meio-dia. Noon. Ó, meio-dia é noon. Depois do meio-dia, a gente fala good afternoon. After, depois. Noon, meio-dia. Então, depois do meio-dia, good afternoon. Tanto pela manhã quanto pela tarde, quando eu me despeço, eu posso dizer assim, ó, ou simplesmente dizer o começo da noite é evening. Então encontra alguém ali naquele período que as pessoas se encontram e falo good evening. Legal, aí eu me despedi. Como é que eu faço para desejar que o resto da noite seja bom? Good night. Tadã! E tem a madrugada que é dawn. Dawn. D-A-W-N. Dawn. Mas, Cleiton, como é que eu falo boa madrugada? Como é que você fala boa madrugada em português? Mas, Cleiton, você disse para não pensar em português. Bem, a lógica de madrugada é isso mesmo. Você vai poder dizer good morning, você vai poder dizer good evening, dependendo da hora que seja, enfim. São coisas que, se eu simplesmente pegar a tradução, eu posso me enrolar, mas agora faz sentido para você? Isso é começar a pensar em inglês, porque eu quis saber o porquê que eu falo good morning, por que que eu falo good afternoon, por que que eu falo good evening, por que que eu falo good night. E isso faz com que eu, que tenho o meu mindset, que eu tenha a minha cabeça, que até agora tinha como referência a minha língua, eu começo a pensar com a cabeça dos outros. Eu começo a ver o mundo com os olhos do outro. E isso se chama empatia. É isso, não é quando você tem dúvida para a mãe, a irmã da sua mãe, não. Não é quando você chega em empatia, não. É você se colocar no lugar do outro. É ver o mundo com os olhos do outro. É isso, e aí eu vou dar a chave, presta atenção, eu vou dar agora a chave definitiva para você
começar a pensar em inglês. Aqui não é um conteúdo tão técnico, tá bom? É mais uma conversa mesmo. E por falar em conversa, eu vou dar essa dica, mas enquanto isso eu vou querer saber se você tem alguma dúvida, se tem algum comentário, se tem alguma coisa a acrescentar, porque logo mais essa live vai acabar encerrando. E aí eu quero que você, esse é o tempinho, eu vou dar um golinho na água aqui. Aí enquanto dá um golinho na água, deixa a tua pergunta. Se você tem algum comentário, pode deixar o teu comentário. Isso aí ajuda também os robôs aí da plataforma. E aí eu vou poder responder a tua pergunta, vou poder comentar o teu comentário. Só lembrando que essa live é um oferecimento do Inglês do Zero. Se você quer conhecer o Inglês do Zero, que está com preço promocional, você que está ali para preço inacreditável. Vá por mim. É um curso inteiro. É um curso inteiro pelo preço de uma mensalidade. Certo? Pronto, vai lá, deixa aí tua pergunta, teu comentário, que dá um tempinho também enquanto você escreve aí, tempo para chegar. Bem, seguinte, quando você deixa a sua pergunta aí, já tomei um golinho de água, presta atenção. A chave para você começar a pensar no outro idioma não significa, o Claudemir tá sorrindo aí, não significa que você tem que adivinhar as palavras. Não significa que você tem que saber cada palavra. Não significa que você tem que decifrar a palavra que a pessoa está dizendo. Ah, a pessoa ali é cadeira. Não é assim. Olha aí, o Claudemir, como faço para voltar às aulas? Massa, Claudemir, fala comigo inbox. Fala comigo inbox, você já é aluno, você tem o acesso ao Inglês do Zero, né? Acho que você deve ter algum problema no acesso. Fala comigo no inbox. Temos o Claudemir aí, que é aluno do Inglês do Zero. A Norma é aluna do Inglês do Zero. A Elis é aluna do Inglês do Zero. Então, essa galera toda, eles são alunos do Inglês do Zero. Estão comigo aqui, viu? Ou seja, essa galera tá comigo aqui. São alunos e estão interagindo aqui ao vivo. Galera, é quase meia-noite. Eita, eu vou perder um monte de gente agora. Mas é sinal de que a galera tá curtindo, né? Então, se tiver alguma dúvida sobre o inglês do zero, deixa inbox depois. Eu vou resolver teu problema, tá bom? Bem, a chave é o seguinte. Qual a chave? Quando você perceber que alguém está falando com você, ou quando você lê algo em inglês, ao invés de você se perguntar o que é que isso está dizendo, você deve se perguntar o que é que isso quer dizer. Respira. Eu sei que parece besteira. Eu sei que parece que eu troquei 6 por meia dúzia. Mas não, presta atenção. A Eli está aplaudindo aí. Presta atenção, olha. Ao invés de perguntar o que é que essa palavra, essa frase, essa expressão está dizendo, não, você deve se perguntar o que é que isso quer dizer. E isso vai fazer toda a diferença. Porque quando eu me pergunto o que é que isso está dizendo, né? O que é que essa pessoa está dizendo? Eu vou olhar para a palavra, vou olhar para a frase, aí eu vou querer saber o significado daquela palavra. O que é que isso aí está dizendo? O que é que significa isso? Ao invés de eu pensar o que é que significa essa palavra, é o que vai acontecer. É como se o quebra-cabeças estivesse ali, quase todo montado. Se você está montando um quebra-cabeça e está faltando uma peça, o que é que você faz? Você pode dar um passo para trás, olhar lá e você consegue ver a imagem. Agora, se você ficar prestando atenção só na peça que está faltando, você não consegue enxergar. Mas, se você pensa o que é que aquilo dali quer dizer,
Aí sim você vai entender a mensagem sem precisar conhecer necessariamente o idioma. Porque se você vê um sinal vermelho, o que é que você faz? Se você tá no carro e vê um sinal vermelho, aí você, olha, por mais imprudente que você seja, você provavelmente sabe que aquilo ali é para parar. Quando tem um sinal verde, aí sim, aí você sabe que vai poder seguir à vontade, né? Mas será que cada placa de trânsito, cada sinal, cada farol tem escrito no vermelho pare, no verde siga? Não, isso é uma coisa que a gente meio que considerou universal. Se você está andando, você é pedestre, está andando na rua, na calçada, na verdade, está andando na calçada e aí de repente você vê que um monte de luzes vermelhas acendem na sua direção. Se tudo tivesse verde enquanto você estava andando aí, pá, um monte de luz vermelha, o que é que você faz? A primeira reação deve ser parar, mas não significa que tem escrito pare ali. É porque você pensou, peraí, se tem uma luz vermelha ali, eu vou parar. Não significa que tem escrito pare. Não, se você começa a deduzir, você pensa, o que é que isso quer dizer? Entende? Por exemplo, se um bebê está se comunicando com você, você não pode esperar que o bebê simplesmente diga o que é que ele quer. Se o bebê tá chorando, aí você pensa, peraí, isso é fome, é sede, tem que trocar fralda? Olha, acredite ou não, você consegue entender. Se você tiver animal de estimação, você deve saber quando o que o animal está falando para você, se é pedindo comida, se é pedindo atenção e tal. Com o tempo, se você cria algum bichinho, você deve ver que não necessariamente se ele faz barulho, mas pelo comportamento dele, a linguagem que ele usa, que pode ser a linguagem corporal, sei lá, algum barulho que ele faz, você começa a identificar, isso ele quer comida, ele quer carinho. Você até fala com ele dizendo, olha, agora não e tal. Gente, se você consegue se comunicar com o seu animal de estimação, caso você tenha um animal de estimação, se você consegue entender o que um bebê quer, mesmo que o bebê não consiga falar para você, então você consegue entender inglês. É só você parar de querer achar a palavra em português. Beleza. Não é tão simples na prática, né? Na prática a gente quer traduzir e tal. Eu não estou dizendo que é fácil, mas esse é um caminho aí que se você seguir, você vai ser bem sucedido. Exige muita prática, exige muito trabalho, mas que dessa maneira você começa ali, ao invés de você achar que você tem que conhecer todo o vocabulário da língua inglesa, por mais vocabulário que você tenha, se você não souber fazer isso, não souber interpretar, vai acontecer o que eu falei. Você vai pegar as palavras, vai ficar traduzindo cada palavra e tal, e quando junta, peraí, não faz sentido. Se eu encontro com alguém pela tarde, pelo horário da tarde, e eu digo para essa pessoa, good late, a pessoa olha, o que é que esse cara tá dizendo que é bom atrasado? É assim que uma pessoa na língua inglesa vai pensar. Percebe que se eu pensar como aquilo vai soar para essa pessoa, isso pode não fazer sentido porque eu estou pensando com a língua portuguesa. Agora, good afternoon. Aí eu penso, good, bom, after, depois do meio-dia. Aí eu quero falar, meio-dia. E aí? Será que a pessoa está encontrando a outra que está dizendo, bom, depois do meio-dia? Bom, na língua dele sim. Mas em português, como é que você diria isso? É assim, é uma questão de contextualização. A palavra-chave aí tcharam, é contexto, certo? É assim que a gente vê muita confusão nas mídias sociais,
muita gente que não se entende e tal, é mais porque ao invés de a pessoa procurar entender o que você quer dizer, ela simplesmente pega aquilo dali que ela ouviu ou aquilo dali que ela leu e começa a fazer os julgamentos dela baseado no que tem na cabeça dela. E é assim que a gente vê, infelizmente, essa guerra que está acontecendo agora, porque, por um lado, a tecnologia ela está permitindo que a gente possa se conectar mais, que nós possamos estar presentes em mais plataformas, mas isso está fazendo também com que várias pessoas com cabeças diferentes estejam vendo as coisas que estão publicadas e, tipo, quando você está com a pessoa, já é fácil de você interpretar mal ela se você não se colocar no lugar dela, se você não pensar o que é que essa pessoa está querendo dizer. Se você simplesmente julga a palavra dela, pode ser que você já se desentenda. Isso é normal, isso acontece no dia a dia. Imagina um texto, que no texto você não está vendo o tom de voz da pessoa, você não está vendo algum comportamento dela, você não pode saber se a pessoa está sendo sarcástica ou não. Pode saber? Pode, mas tem que olhar o contexto, né? Digamos, só um exemplo aí. Ah, rapaz, é uma disparidade social tão grande que a gente fica até feliz por ser brasileiro, né? Bem, isso aí pode estar escrito em algum lugar. Se você não interpretar aquilo dali, pode dizer: como assim? Você está dizendo que você fica feliz por ser brasileiro por causa da disparidade social. E aí começam as confusões aí nas mídias sociais e tal. Isso, se você simplesmente não interpretou, você leu. E aí você... Olha, se você pensar mais um pouquinho, é bom até você querer confirmar: peraí, isso que você falou foi o quê? Foi sarcasmo, foi uma piada e tal. Mas não é bem o que acontece no dia a dia. Então, se você simplesmente, ao invés de olhar aquela palavra e essa palavra está fechada, está enclausurada num significado ali, está marcado na rocha para toda a eternidade, que só pode significar aquilo. E que, inclusive, se a pessoa quiser dizer: não, eu estava falando de outra coisa. Não, você não falou isso, não. O que você está dizendo significa tal coisa. Beleza, esse é o seu repertório. Pode ser até que o que você entendeu seja um significado, mas para você de fato entender o que a pessoa está dizendo, você não pode se basear no seu repertório, você tem que se basear no repertório dela. Então, é assim que você vai se comunicar, seja em inglês, seja em chinês, seja em libras, ou até mesmo em português. Se ao invés de você querer julgar o significado, a tradução daquilo que está sendo falado, entender qual é o conceito daquilo, qual é o contexto, sem necessariamente que encaixar com alguma coisa que você já saiba. Abre a tua cabeça, sério. Abre tua cabeça, porque se por acaso, olha, eu estendo, eu vou fazer o seguinte: estou mostrando para quem está ouvindo você agora, imaginando, estou mostrando as costas da minha mão. E presta atenção, nas costas da minha mão eu estou mostrando os meus dedos e na ponta dos meus dedos, então, tem um tipo de casquinha, sabe? Tem uma casquinha aqui na ponta dos meus dedos, eu estou apontando agora, e o dedo que eu estou apontando também tem essa casquinha. Algumas pessoas pintam essa casquinha. Se você não cortar, essa casquinha cresce. Inclusive, se você não limpar, você pode juntar sujeira nessa casquinha. Se você não tiver cuidado, você pode quebrar
essa casquinha aqui, que é um tipo de proteção. E se você não tiver cuidado, você pode causar algum tipo de inflamação e tal. Mas é uma casquinha que você pode ter tanto na ponta dos seus dedos, das mãos, como nas pontas dos dedos dos pés. Essa casquinha ajuda a gente a pegar alguma coisa como uma moeda, um botão. Essa casquinha, ela serve para raspar as coisas, inclusive quando a gente tem uma coceirinha, a gente usa essa casquinha e tal. Pergunta, eu preciso dizer o que é? Talvez você tenha pensado na palavra o tempo todo. Eu falo na casquinha, cara, você pensou na palavra, né? Você pode ter pensado na palavra em português, mas observa que eu não precisei usar essa palavra para você saber do que é que se trata. E é assim que acontece em inglês. Se você simplesmente ouve ali, beleza? Eu tô entendendo do que se trata, mas para muito brasileiro, acredite, para muito brasileiro a pessoa fica, cara, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada que tá sendo dito aí. Cara, tipo, tem certeza que você não tá entendendo nada? O que acontece é que a pessoa não chegou simplesmente com a tradução para português para você. Aí você pode ter pensado que não tá entendendo nada e tal, mas será que você tá tentando entender? Será? E até quando a gente pensa que tá com a cabeça aberta, isso pode acontecer no dia a dia. A gente não tá se começa a falar uma coisa, começa a entrar na. Comecei a entrar, não, eu tô pensando em inglês agora, eu tô pensando em inglês. Aí de repente, opa, essa palavra aqui é estranha. Eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Eu não tô. Não, peraí. Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Quando chega nesse ponto, é sinal de que você já não tá mais pensando em inglês, porque você está querendo achar uma palavra equivalente em português. Não, essa palavra eu conheço em português, essa palavra. Não, essa aqui eu não sei. Eu não encontro essa palavra em português. Tal. Aí você já deixou. Tá ligado que se você ficar pensando, eu não tô encontrando essa palavra em português, tu não tá mais pensando em inglês. Certo? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo bem curtinho aqui, ó. I am from Brazil. And you are from Brazil too. I am a man. My father is a man too. And my father is from Brazil too. My father is Brazilian. I am Brazilian too. My father likes music. I like music too. My father is not from Canada. I am not from Canada either. My father is not millionaire. I am not millionaire either. My father has never been to Japan. I have never been to Japan either. But I would like to go to Japan. My father doesn't. Preste atenção, no comecinho eu estava falando e pode ser que você começou a viajar no que eu estou dizendo. Mas se você em algum momento ficou, peraí, eu não estou mais entendendo. É porque você está pensando em português. Acabou o tempo da live. Muito obrigado a cada um que está aqui. E a gente se encontra numa próxima live. Ok? Bye bye. Fica na paz. Segue a gente no meu clube do inglês.